no capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Tiago, capítulo 4, de 1 a 10. Esse texto vai falar, Tiago vai falar sobre a questão da origem das contendas, ok? A origem das contendas. Nós estamos vivendo um dia assim, dias difíceis. A gente percebe como as pessoas elas têm se degladiado por conta de situações. Uns por conta de religião, outros por conta de política, outros por conta de negócios que fazem parte do seu dia a dia. E é interessante porque a Escritura faz referência sobre isso. Veja que Tiago ele vai falar nesta ocasião. Capítulo 4 de Tiago, a partir do verso 1, diz assim a Escritura Sagrada. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Até aqui, por enquanto, é importante nós pensarmos sobre essa palavra de Tiago para aquelas igrejas a quem ele direciona isso, certo? E veja só que ele faz um questionamento. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? É uma pergunta reflexiva, porque as pessoas elas devem parar para pensar e analisar. Por que tanta confusão? Por que tanta intriga? Por que tanta discórdia? Agora veja só, ele mesmo responde. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Os prazeres, o desejo da carne. E é interessante, irmãos, porque são exatamente esses desejos carnais que levam o homem a viver uma vida de contrariedade aos princípios da palavra de Deus e consequentemente, também acaba gerando um problema relacional, porque os prazeres que alimentam a nossa carne, muitas vezes trazem também desgosto para a vida de outra pessoa. Porque em algumas ocasiões, para que eu seja agradado, ou para que eu possa agradar a mim mesmo, muitas vezes eu tenho que desagradar a alguém com as minhas ações, com o meu comportamento. Então veja só que Tiago, ele mesmo responde, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Aí veja só o que ele diz, no versículo 2, ele diz, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Porque não pedes. Pedes e não recebeis porque pedis mal. Então veja só, queridos irmãos, nessa questão aqui. A cobiça. Quando a pessoa ela cobiça, geralmente ela cobiça algo que ela não pode ter. Porque quem tem desejo, quem tem vontade de ter alguma coisa e tem condições, vai lá e compra. Mas quando a pessoa não tem, geralmente ela fica cobiçando, ela fica desejando aquilo que é de outra pessoa. E muitas vezes, por conta dessa cobiça, ele é, então, conduzido pela sua paixão, pelo seu desejo de querer ter sem poder, acaba cometendo atos que não agradam a Deus e que trazem complicações para a sua vida. Veja que Tiago ele diz, cobiçais e nada tendes. Aí ele vai logo em seguida dizer, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Então, a pessoa, quando ela tem esse desejo exacerbado pelas coisas que ele não tem condição de ter, aí ele começa a criar situações desagradáveis. E que criam um mal-estar nos relacionamentos. Então veja só aqui, isso leva muitas vezes a ações muito mais terríveis. Agora,
É interessante porque Tiago, ele faz uma declaração muito importante, inclusive para nós aqui. Olha. Ele diz assim, olha, nada tendes porque não pedis. Olha só, nada tende porque não pedis. Aí ele vai dizer no versículo 3, pedis e não recebeis porque pedis mal. Exatamente, é muito interessante quando nós fazemos essa conexão aqui desse versículo 3 com João capítulo 5, no versículo 14. 1 João capítulo 5, versículo 14. Porque lá no versículo 14 de 1 João 5, o evangelista vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, olha, que nós devemos pedir segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Se você prestar atenção, você vai ver que no versículo 2, Tiago ele está falando que o homem está procurando algo para alimentar a sua cobiça, o seu desejo. Agora, se nós pensarmos em Efésios capítulo 1, versículo 6, lá no versículo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja aos Efésios lá, que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Ou seja, nós fomos criados por Deus para louvar o seu nome. Então, o objetivo da nossa vida é louvar a Deus, é glorificar a Deus. Deus, ele é glorificado através da nossa vida. Isso quer dizer, queridos irmãos, que nós, como cristãos, devemos estar conectados com Deus, de forma que os nossos desejos sejam para a glória de Deus. Veja que no versículo de 1 João, capítulo 5, no versículo 14, João está dizendo que se pedirmos segundo a sua vontade, ele nos concederá. Às vezes as pessoas, os cristãos, ficam equivocados porque eles sempre estão pensando diferente daquilo que a palavra de Deus ela orienta. Vejam só, a Bíblia diz que tudo que pedirmos a Deus, segundo a sua vontade, ele nos concederá. Agora, a gente sempre olha para a primeira parte do versículo. Olha, tudo que pedirmos a Deus, aí corta, o resto se esquece. Então, veja só, tudo que pedirmos, segundo a vontade de Deus. Então, não é só pedir, mas nós devemos pedir segundo a vontade de Deus. E sabe, queridos irmãos, uma coisa que eu acho interessante nesse versículo, quando a gente vai olhar o original, o significado, é que nós devemos pedir para Deus algo que, através daquilo, o seu nome será glorificado. É por isso que ele está dizendo, pedis e não recebeis. É por isso que ele está dizendo, você pede e não recebe, porque você pede mal. Não pede segundo a vontade de Deus e nem pede para glorificar a Deus. Então, nós precisamos atentar a isso. Agora é interessante porque ele continua, no versículo 4, ele vai usar uma expressão forte, onde ele diz, infiéis, está falando para essas pessoas, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? É interessante porque essa palavra infiel, no original grego, significa adúltero, né? Ele está falando de alguém que vive em adultério. Agora, não é o adultério no sentido da traição do marido para com a esposa ou da esposa para com o marido. Ele está falando do adultério espiritual. É quando a pessoa ela deixa a vida relacional com Deus por conta dos prazeres do mundo e começa a viver uma vida mundana, quando ele deveria viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. É exatamente isso. Então, o Tiago ele está dizendo, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Diga-se também aqui que é importante pensarmos, falarmos isso, que o mundo, quando Tiago está se referindo ao mundo, ele não está se referindo ao cosmos, ele não está se referindo à criação de Deus, ele não está fazendo referência à natureza, ele está falando de um sistema mundano, dominado pelo inimigo, que visa distanciar o homem de Deus. É esse o mundo, é por isso que ele está dizendo, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo,
toda vez quando um crente ele quer ser amigo do mundo, ou seja, ele quer ser amigo do sistema caído, quando ele quer fazer aquilo que o mundo faz, quando ele permite que o mundo dite as normas para a sua vida, ou seja, no que diz respeito às identitárias, no que diz respeito ao comportamento, no que diz respeito à ética, do toma lá, dá cá e tudo mais, sabe, queridos irmãos, isso é uma afronta contra Deus, porque Deus quer que a sua vida esteja em harmonia com a vontade dele. É por esse motivo que quem ama o mundo e quem ama os prazeres do mundo, quem ama aquilo que a carne oferece, acaba se constituindo um inimigo de Deus, como diz aqui a Santa Escritura, a palavra de Deus. É por isso que ele diz, aquele povo que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Agora veja só, o que ele vai continuar falando? No versículo 5, ele diz, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Isso está relacionado com Efésios 1,13, né, quando Paulo lá diz que após nós termos ouvido o Evangelho e tendo nele crido, nós fomos selados, passamos a ser a habitação do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele quer ter esse relacionamento de santidade conosco. É isso que ele quer. Então ele continua dizendo, ele diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora é interessante, irmãos, porque a partir do versículo 7 aqui, Tiago, ele vai pelo menos apresentar aqui 10 imperativos, ou 10 ordens, conforme nós podemos observar. Veja só como ele diz a partir do versículo, da segunda parte do versículo 6, que ele diz, né? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça àquele que é humilde. Ou seja, o homem orgulhoso é aquela pessoa que não reconhece o seu estado de pecado e se volta para Deus. É aquele que não admite que está errado, é aquele que não admite que precisa da ajuda de Deus, é aquele que não admite que precisa estar mais perto de Deus. Veja só que quando ele diz que Deus dá graça a quem é humilde, é porque ele vai trabalhar isso. A partir do versículo 7, veja só, ele começa aqui dizendo, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Olha só, sujeitai-vos, é o primeiro imperativo. Depois ele vai dizer, mas resistir ao diabo. É interessante, irmãos. Não é uma questão apenas de sujeição à vontade de Deus. Mas também nós temos que lutar contra o inimigo. Você se submete à vontade de Deus, mas ao mesmo tempo você vai lutar. Você tem a responsabilidade também nessa luta. Você tem que se cuidar. Se você vê que algo lhe faz mal, desvie, rejeite. Então você tem que fazer a sua parte. Não responsabilize Deus, irmãos, por aquilo que é sua responsabilidade. Então ele está dizendo, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Aí ele vai dizer, e ele fugirá de vós. Terceiro imperativo, ele diz, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Aí ele vai dizer, purificai-vos. Você se aproxima de Deus, Deus vai se deixar achar por você, como ele disse para o profeta. Certo? Agora, você também precisa se purificar. Como diz o versículo aqui, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos. Purificai as mãos. E sabe, queridos irmãos, essa é uma ação diária na nossa vida. O processo da santificação é algo diário. Todos os dias nós precisamos estar humilhados na presença de Deus, porque nós temos uma natureza pecaminosa ainda. Nós ainda estamos nessa terra, rodeados de toda maldade, toda pecaminosidade. E para sobrevivermos, nós precisamos lutar contra isso, irmãos. Devemos lutar. É por isso que ele está dizendo, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras,
E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Olha essa palavra de Tiago. E você que tem uma mente dividida, você que ora você olha para a igreja, para a vida cristã, para o caminho da salvação, ora você olha para o mundo, para um caminho de perdição. Ele está dizendo para você, você que tem essa mente dividida, você que vive essa dualidade, você precisa tomar uma decisão, firmar seus passos e andar na presença do Senhor. É isso que ele está dizendo. Aí ele vai confrontar com outro imperativo e ele vai dizer, afligi-vos, lamentai e chorai. Ou seja, você tem que reconhecer que precisa mudar de comportamento. E se é necessário você pagar o preço, que pague. É por isso que Jesus, irmãos, ele ensina no Sermão do Monte. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Olha só, né? Então, você tem que ter atitude. É isso que ele está dizendo. Você tem que ter atitude. Você precisa cortar o mal pela raiz. É isso que ele está dizendo. Afligi-vos. Imponha sobre você mesmo as regras, os limites. Afligi-vos. Lamentai, lamente, coloque diante do Senhor. Senhor, me ajuda. Eu não tenho como fazer, mas se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. Peça ajuda de alguém. Peça ajuda de um irmão espiritual que pode lhe ajudar. Vá ao seu pastor, vá ao professor da escola dominical, vá à liderança da sua igreja. Busque ajuda, mas saia dessa situação. Glorifique a Deus. Exalte o Senhor. E ele continua falando, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto. Sabe, queridos irmãos, às vezes nós estamos tão eufóricos com as coisas que o mundo oferece. Mas sabe, no mundo há muita miséria, no mundo há muita dor, no mundo há muita perdição. E essas coisas nós não conseguimos ver. E nós precisamos ver essas coisas e lamentar e chorar. Pedir ao Senhor, irmãos, que nos use, que mude as nossas vidas e nos mude para sermos bênçãos na vida das outras pessoas. E ele vai dizer, converta-se a vossa alegria em tristeza. Converta-se a vossa alegria em tristeza. E nós precisamos fazer isso. E ele conclui esta perícope aqui, no versículo 10, dizendo, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. É exatamente isso. Se humilhe na presença do Senhor. Reconheça que Ele é o único que merece o teu louvor, que merece a tua adoração, que merece o teu esforço, que merece o teu vigor, que merece tudo que você tem. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Foi para isso que Ele nos criou. Então, meu querido irmão, abra seu coração para Jesus. Deixe Jesus trabalhar na sua vida. Mude de comportamento. Volte-se para o Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é rico em perdoar. Ele está sempre de braços abertos, esperando o regresso, esperando a volta do seu servo, do seu filho, que se humilha e que reconhece que pecou, mas vai em busca do único que pode lhe dar a restauração e pode mudar a sua história. Eu sempre gosto de dizer, no púlpito da igreja que eu colaboro, que eu ajudo, que eu sirvo, que o nosso Deus é o Deus do recomeço. Ele sempre está dando a nós a oportunidade de recomeçarmos da forma correta. Esse Deus é maravilhoso. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós amamos. Sabe, querido irmão, eu quero lhe desafiar nessa noite a reconhecer que você precisa melhorar, que você precisa mudar ainda mais. Você está numa luta e nessa luta você tem que todo dia fazer morrer a sua natureza terrena. E assim você se tornará mais santo e você se aproximará mais daquilo que Deus tem estabelecido para você.